Oi, gente, tudo bem? Oi, gente, tudo bem com vocês? Sou o Pedrito Martins e bem-vindos a outro vídeo deste canal. Hoje tem um vídeo muito especial para vocês, porque novamente vou falar de 10 coisas que me surpreenderam. Desta vez, vou falar das 10 coisas que mais me surpreenderam da história do Brasil. Especialmente quando vocês viraram capital de Portugal, vocês se independizaram sem guerra e principalmente que o cara que deu independência, tô cheio de cachorro aqui, mas o cara que deu independência foi o mesmo príncipe herdeiro da coroa portuguesa. É muito babado, gente. Tô basando tudo neste livro chamado 1808, escrito pelo incrível Laurentino Gomes. É um jornalista que virou historiador, então é meio esquisito. Ele faz as duas coisas, ele é muito respeitado pela academia, então vou considerar este livro como minha base. Li o livro muito rápido, acho que em 2 semanas. Então vamos lá. Eu fiz minha listinha, 10 coisas. Primeira foi, obviamente, que o Brasil virou capital de Portugal. Por que ninguém explica isso na escola? Por que ninguém explica que Rio de Janeiro, os cariocas se acham porque foram capital de um país europeu? Rio de Janeiro é a única cidade que foi capital de um país europeu que não fica na Europa. Nos milhares de anos de história da Inglaterra, da França, da Áustria, da Alemanha, da Itália, dos super impérios romanos, dos super impérios cristãos, nunca existiu uma capital que ficava fora da Europa. Só vocês, brasileiros, só você, Rio de Janeiro. Mas voltando para o top 10, eu tenho que falar sobre Napoleão. Uma das surpresas de aprender de história depois de me formar da faculdade de ensino médio é descobrir que tudo que a gente aprendeu da história era extremadamente eurocêntrico, muito voltado para como os europeus viam o mundo e como afetou os eventos históricos à Europa. E ninguém falava sobre os eventos que impactavam a América Latina. Napoleão, a gente sabe, foi uma pessoa muito importante, um dos maiores comandantes que já o mundo viu. Uma pessoa que, sinceramente, mudou a história da humanidade para sempre. Muitas das coisas que a gente faz são legado dele. Mas no caso da América Latina, isso ainda é mais importante, porque ele foi a causa principal pelas quais tanto as colônias espanholas como a colônia portuguesa se independizaram. No caso da Espanha e das colônias espanholas, Napoleão conseguiu derrubar o governo espanhol, conseguiu derrubar a monarquia espanhola Borbón, desculpa, não é Mormon, é Bourbon. E com isso, as colônias aproveitaram essa inestabilidade política que existia na Península Ibérica, na capital, na Espanha, Madrid. E com isso começaram as guerras de independência lideradas pelos libertadores como Simão Bolívar, que libertou meu país. Esse é o caso das colônias espanholas. Mas no caso de Portugal, o caso é completamente diferente, porque não foi o rei, o príncipe regente de Portugal, junto a toda a família, vendo que Napoleão ia invadi-los e que eles não iam conseguir resistir, pegou os barcos, pegou as coisas e veio ao Brasil. Veio para o Rio de Janeiro. Vindo ao Brasil, a colônia automaticamente ganhou muito protagonismo, ganhou muita liberdade, ganhou muito poder. E justamente esses instrumentos que o rei, que era príncipe, colocou no Brasil para ele conseguir governar foram justamente os mesmos instrumentos que permitiram que os brasileiros se independizassem. Uma coisa assim abrumadora. A gente deveria estudar mais sobre o efeito de Napoleão nas guerras e nas libertações das Américas, gente. Acho que vocês estudaram isso, mas eu não estudei, então tô surpreso. Número 2. Brasil é uma colônia extremadamente atrasada. Atrasada. O livro claramente destaca que vocês eram proibidos de comercializar com qualquer país que não seja Portugal. Eram, portanto, um país fechado, uma colônia que só podia comercializar com os portugueses. Era explorado, mas era quase proibido para qualquer estrangeiro não português vir ao Brasil. Então, era uma colônia extremamente atrasada. Tinha muito tráfico, porque muitas coisas tinham que ser traficadas ilegalmente, porque não era permitido pela corte portuguesa. Era um país que basicamente estava de joelhos. Eu acho que muito mais que as colônias espanholas, porque as colônias espanholas se permitia a elite espanhola que morava nas colônias ser livres, fazer seus impostos, fazer seus governos, enquanto no Brasil não, vocês eram muito atrelados a que os portugueses em Portugal falavam. Então, segunda coisa que me surpreendeu, o que entendo claramente que o fato que Portugal já era um país muito pobre na época afeta vocês, né? Porque eles eram, além de extremadamente controladores, extremadamente limitados. Então, claro, é uma coisa que empatou. Terceira coisa, a família real. Dom João, cara, que ser tão caricato. Deveriam fazer filmes com Dom João. Era uma pessoa extremamente tímida, gordinha, feia, insegura. Era assim, péssimo, era muito fraco. E
É engraçado, né? Porque ele, na fraqueza, conseguiu fazer um monte de coisas que mudou a história. Tipo, uma pessoa muito relevante. Ele deve estar lá no céu, no inferno, pensando como todo mundo achava que era fraco. E olha como afetou a vida de bilhões de pessoas. O engraçado é que não era apenas ele um caricato. Sua esposa, a Carlota Joaquina, acho que é o nome dela, era espanhola e tentou dar 3 ou 4 golpes de estado no próprio marido. Eles se odiavam, eram super católicos, uma coisa que me surpreendeu. Eu não sabia que Portugal era mais católico que Espanha, muito retrógrado, muito conservador. E claro, também tem o filho, o Pedro, que era um charmoso príncipe. E também temos a mãe do Dom João, que era a rainha, que não lembro aqui mais o nome, que era uma mulher surtada. Família muito legal, gente. Deveriam fazer uma novela, deveriam fazer uma série, que é interessante. Depois temos a escravidão em número 4. Eu acho que nós, como somos tão americanizados, quando a gente pensa em escravidão, a gente pensa nos filmes dos Estados Unidos. E quando a gente pensa em escravidão, a gente pensa nos filmes das plantações, dos caras trabalhando na terra. E foi assim também no Brasil, como foi na maioria dos países da América. Meu país, Colômbia, Caribe, todos tiveram escravidão. Mas no caso do Brasil, e especialmente o livro destaca muito bem como a escravidão não era apenas coisas da roça, também eram muito comuns nas cidades grandes como Rio de Janeiro. E como era uma coisa tão comum, tristemente tão comum, era tipo um luxo que a classe média sempre queria. Então tinha escravo em todo lugar, toda casa tinha que ter um escravo. Eram pessoas muito controladas, eram pessoas extremamente punidas, obviamente, porque a escravidão foi isso. E interessante é que os escravos eram permitidos de andar pela rua vendendo coisas para seus donos. E também se permitia de vez em quando eles fazerem suas próprias festas, suas próprias reuniões. E obviamente, como tinha muito tema de vender o corpo, também tinha muita mistura dentro da população. Então, cara, acho que o livro é muito bom em destacar isso. Como a escravidão foi tão importante na história do Brasil e como foi tão presente tanto na pré como na pós-independência. Depois temos a Inglaterra. Era o poder que mandava no mundo. Eram perfeitos praticamente. O livro menciona várias vezes como os ingleses, tudo eles faziam pelo poder. Eles não ajudaram os portugueses a vir ao Brasil porque eles gostavam de Portugal, mas porque eles queriam afetar a França e porque eles queriam se beneficiar com o Brasil. Eles queriam que o Brasil abrisse fronteiras, queriam que o Brasil abrisse as portas para seus produtos. Então sempre foi egoísmo. Inglaterra era considerado um país extremamente tecnológico, muito avançado. Fala-se várias vezes como os barcos, os militares, a organização política e econômica desse país era muito superior e como se tornou realmente um país exemplo para todas as potências europeias, né? Então é interessante ver este livro como um exemplo perfeito de como o Império Britânico era na sua época de absoluto poder. Absoluto poder. Ainda brigando com Napoleão, eles eram claramente a força dominante no mundo inteiro. Número 6, Rio de Janeiro, transformação a uma cidade europeia. Claro, como o rei veio com toda a sua família e com toda a elite de Lisboa, eles tinham que mudar muita coisa, eles construíram um monte de coisa, eles tiveram que trazer vários escravos para montar a cidade. E claro, por isso você vai no centro do Rio de Janeiro e tudo é tão bonito, porque tudo foi feito pro rei, pra coroa. E teve um monte de gente que ganhou título, e teve um monte de gente que entrou na monarquia, e teve um monte de modernização, muita arte, muita cultura, muita coisa legal. Dom João era uma pessoa que gostava muito da ópera, do teatro. E o Rio de Janeiro se tornou numa cidade cosmopolita, né? Além de uma cidade muito rica, porque praticamente começou a abrir o porto, né? Então vinham barcos de todo o mundo. Adorei isso, adorei. Imagina na época como foi, seguramente presenciar esses 20 anos em que o Rio de Janeiro passou de ser uma cidade bonita, colonial, interessante, a uma super cidade cosmopolita europeia, bastante interessante, sempre preservando o encanto brasileiro, né? Uma cidade tropical, com muita gente parda, com uma cultura com um pouco de descendência e influência africana. Então, acho, cara, imagina como foi nessa época ser carioca. Interessantíssimo. Número 7, identidade de Brasil. Teve várias pessoas de Portugal que vieram e que ficaram no Brasil, assim como tinha várias pessoas que já eram brasileiras, mas que durante esta época aprenderam a gostar do seu país. Acho que o viralatismo na América Latina é uma coisa que sempre a gente teve. E fiquei feliz, né, de ver exemplos como este cara que de Marrocos, que veio para o Brasil para trabalhar na biblioteca, adorou, mandou carta para os pais, casou com uma brasileira, se apaixonou, teve filhos e virou brasileiro e falava para seus pais, venham para cá. E os portugueses, sempre sendo um povo extremamente xenofóbico, nunca aceitaram. A família do Marrocos não aceitou que o filho queria ficar no Brasil, mas ele se tornou uma pessoa muito influente, muito poderosa, muito rica. E de novo, imagino como foi para os migrantes, na miséria ou na classe média, sair da Europa, vir para o Brasil e descobrir
neste país uma terra de oportunidades. Este livro tá... Fica no... Espero que nunca esqueça tudo que li. Para isso eu tô fazendo vídeo, né? Pra eu também, quando ficar, nossa, não lembro, voltar no vídeo e lembrar as coisas que me surpreenderam. Número 8, briga de família. O Dom João sabia, né? O rei de Portugal sabia que o Brasil ia se independizar. Estava claríssimo. As colônias espanholas já tinham se independizado, o Brasil já tinha se tornado um país muito poderoso durante esta época. E ele sabia que o Brasil jamais ia aceitar voltar a ser colônia. Eles foram elevados a país, Rio de Janeiro foi elevado à capital. E eles sabiam que agora, com Napoleão fora, ele precisava voltar para Portugal e os portugueses iam demandar que o Brasil voltasse a ser colônia e eles, os brasileiros, não iam aceitar. O interessante é que ele encarregou o filho, falou para o filho, fica aqui no Brasil e se tem que ter uma pessoa que liberte este país, quero que seja você. Então, claro, a história fala que teve uma briga, mas foi muito mais complexo, muito mais complicado. Acho que a relação deles dois devia ter sido muito enigmática, né? Acho que qualquer relação de rei com príncipe herdeiro deve ser interessante de estudar. Porque, claro, existe uma rivalidade. Você é melhor que meu pai, você é pior que meu pai quando vai morrer vai me deixar reinar. Tudo novela, tá incrível aqui. Dá pra fazer uma série ganhadora de 15 Emmys. Número 9, No Guerra. Eu sei, no livro fala que teve vários movimentos independistas que foram destruídos pelos portugueses. E uma das coisas que permitiu o Brasil continuar sendo o Brasil sem se dividir foi que vocês chegaram à independência juntos, com uma estrutura já definida. Enquanto nós, na América Hispana, nós fugimos, porque a Gran Colômbia se separou, se independizou, a gente começou a brigar, aí viramos 4 países diferentes, a mesma coisa aconteceu com o Virreinato de la Plata, a mesma coisa aconteceu com os estados mexicanos, que tinha um monte de países de Centro-América que se independizou, o México perdeu metade do seu território para os Estados Unidos. Então a gente se fudeu horrível. Mas por que a gente se ferrou no mundo hispano? Porque a gente tinha muita guerra. Muita gente morreu. Muito mais do que no Brasil. E a gente se ficou endividado com a Inglaterra por anos. O fato de que vocês não tiveram esse nível de guerras, para mim é um orgulho nacional. Vocês têm que ficar muito orgulhosos disso. Porque olha a quantidade de dinheiro que vocês economizaram. Quanta sangue, quantas pessoas brasileiras vocês salvaram de morrer. Parabéns, parabéns. E por último, a monarquia. Gente, eu não sabia que o Brasil era uma monarquia. Acho que ninguém sabe. Ninguém sabe que o Brasil, quando se independizou, não virou república. Virou uma monarquia e depois disso, um cara chamado Dom Pedro II ficou no poder por 80 anos e todo mundo acha que ele é o melhor brasileiro ever. Um cara muito querido, muito bem visto e quisto pela população brasileira até hoje. Eu não sabia isso. Acho que vocês viraram república. Não sabia que vocês viraram império e que o império funcionou por um tempo. Interessante. Eu vou ler o segundo livro deste cara, que é 1822, que fala um pouco mais sobre a independência e depois o que aconteceu com Dom Pedro II. Mas já posso falar que, para mim, sua história deveria ser estudada em todos os cursos de história das Américas, porque é um super exemplo, super diferente de independência. E acho que é muito legal mesmo. Acho que Estados Unidos tem sua história, os padres fundadores da Guerra Civil. Eu tenho minha história, que foi a Gran Colômbia. Mas o fato que vocês foram monarquia, capital, país, vocês subjugaram Portugal e depois vocês foram embora da festa independentes sem muita guerra, é uma coisa que vocês têm que se orgulhar muito. Então, parabéns para vocês. Falo isso pelo 7 de setembro, que não sei se é quando vocês viraram república ou vocês se independizaram. I don't have any idea, guys. Lamento. Estou ainda estudando. Mas saibam que adorei o livro e espero que vocês curtam muito este vídeo. E se vocês acham que tem mais coisas que eu deveria saber, por favor, comentem no vídeo e nos vemos na próxima semana. Tchau, tchau, beijos, abraços e de novo, leiam muito sobre essa história porque é única.